amigos, uma boa tarde para vocês que estão acompanhando a programação da TV Com. Muitas vezes as pessoas perguntam, esse não seria o horário do Ação e Reação? Sim, seria. Mas é uma data triste e importante para todos nós. Triste porque perdemos no último final de semana um dos grandes nomes do futebol mundial, Pelé, assim como ele era conhecido e vai continuar sendo conhecido. E tanto hoje, desde as 10 horas da manhã até as 10 horas de amanhã, terça-feira, vai estar acontecendo na Vila Belmiro, como vocês estão vendo com imagens, o velório, onde várias autoridades, inclusive a participação da população, já pode, desde as 10 horas da manhã de hoje, participar desse velório e dar o último adeus ao Pelé Edson Arantes do Nascimento. Você tem imagens nesse momento de autoridades, entre eles o filho do Pelé, o Edinho. Temos informação também através da produção aqui da TV Com, que o pai do Neymar esteve presente, o presidente da FIFA, o governador eleito que tomou posse ontem, Tarcísio de Freitas, enfim, muitas autoridades e, como você está vendo, a população. Quem são essas pessoas? São pessoas que de alguma maneira vibraram com os gols do Pelé. São essas pessoas que querem dar o último adeus. Estivemos também conversando com algumas delas, não são todas de Santos, algumas que estão até aproveitando o Réveillon aqui na Baixada, vieram dar um adeus ao Pelé, pessoas do ABC, pessoas da capital e até de outros estados, como também os nossos amigos da imprensa, até internacional, pessoas de vários jornais, correspondentes internacionais, estavam presentes e estão presentes para poder levar essa data triste para todos nós, que é a despedida do Pelé. Muitas vezes a gente que se depara com uma reportagem, uma cobertura como essa, a gente fica perguntando, poxa, como é que eu falo? Falo Rei Pelé? Falo Eterno Pelé? Falo Edson Arantes do Nascimento? Mas eu acho que o mais importante é o Pelé, porque quando tinha os gols do Pelé, a gente falava assim, era natural. Você viu o gol do Pelé? Né? Você viu a jogada do Pelé? Nossa, o Pelé é demais, né? Você viu como ele vibrou? Fez mais de 1000 gols. Você viu só a cara do Pelé, a alegria, o sorriso estampado? Então era algo natural do Pelé, como você está vendo nas imagens. Muitas vezes a gente se prepara para, não digo ser um ator, mas para representar a nossa profissão. Mas o Pelé, no campo, ele sempre foi esse atleta dedicado, né? Uma das declarações que mais me comoveu foi o pai dele, que era jogador de futebol, o seu Dondinho, né? Ele não conseguiu, jogando, sendo atleta, né, ganhar uma Copa, se não me engano, na década de 50. E o Pelé falou para ele, pai, pode ficar tranquilo que eu vou te dar esse orgulho, eu vou te dar essa Copa. E aí a história do futebol mostra as conquistas do Pelé à frente da seleção brasileira, com as suas jogadas, assim, que sinceramente, respeito a todos os astros do futebol, não tem nada parecido. Me desculpe, você pode até discordar de mim, mas não tem nada parecido. Ah, aquele jogador de tal time é igual ao Pelé. Não tem. O Pelé é único, a sua graça, o seu drible, né, a sua forma de jogar, né, e de marcar os gols é algo que motivou um dos principais esportes do mundo, que é o futebol, né? Então isso vai ser eternizado através das suas imagens, né? Me lembro também, se o meu público da TV Com me permitir, na década de 70, quando da conquista da Copa, que eu pude ir até a Praça Independência com o meu pai, pegamos um bonde ali na Avenida da Praia, até o Gonzaga, para a comemoração, por que não, né? Da Copa de 70, que foi no México, e o Pelé teve a sua participação em muitas das jogadas, muitos gols, como você está vendo. Então, tudo isso, amigos da TV Com, é uma forma da gente resgatar a importância de um atleta que se dedicou ao seu esporte. Nós podemos até dizer que bom seria que se todos os profissionais se dedicassem com o mesmo empenho com que Pelé se dedicou ao futebol. Tivemos alguns anos atrás Ayrton Senna, que seria também uma comoção nacional, quando ele, num acidente, acabou nos deixando, né, precocemente, porque ainda tinha muito pela frente, e o Pelé com 82 anos, mesmo parando de jogar bola, que foi o último ano que ele parou de jogar
foi em 74, quando ele foi para o Cosmos, né? Ele jogou uma partida com a Ponte Preta na Vila Belmiro, o seu jogo de despedida, mas mesmo assim ele continuou colaborando com o futebol, né? Sendo um dos atletas ditos como atleta do século. Nós estamos no século XXI, mas ele foi o atleta do século XX e isso se perpetua, porque mesmo até hoje, no dia do seu velório, nós não conseguimos trazer aí um atleta com a mesma pujança, com a mesma técnica, né? E a forma de driblar e de chegar ao gol e uma comemoração só dele, com aquele suco que ele dá no ar, né? Essas imagens que vocês estão vendo são imagens que já percorreram várias emissoras de televisão em todo o mundo, né? E hoje com a internet é muito mais fácil. E não deixa de ter um grande clamor popular de pessoas que se espelham no Pelé para que ele ou possa, né, aproveitar, aprender um pouco, mas nunca deixar de lado, né, a raça, né, de estar jogando e de estar defendendo a sua camisa e de comemorando. Essa é uma das comemorações mais conhecidas dele, quando ele dá um soco no ar. E esse é o sonho também de todo narrador esportivo, né? De narrar com entusiasmo as jogadas do Pelé. Eu não arriscaria, né? Deixaria para grandes nomes, grandes narradores que tiveram essa grande oportunidade. E falar em grandes nomes, amigos da TV Com, que é interessante, são os veteranos do Santos Futebol Clube, que hoje pela manhã e agora à tarde também, informação que nós temos de uma equipe que está lá na Vila Belmiro, muitos estão dando muitas entrevistas, Manuel Maria, Lima, Clodoaldo, né? Ou seja, o Abel, são jogadores que tiveram oportunidade não só de conviver com o Pelé, mas de jogar com o Pelé. Eu não vi, acho que ele não chegou ainda, não sei se ele vai vir, porque ele está um pouco debilitado de saúde, né? Talvez a família queira poupá-lo. Esse é um comentário meu, que é o Pepe Macia, o Pepe, o canhão da Vila, né? Que está também com uma idade avançada. Mas onde que eu quero chegar? Eu espero que o Santos Futebol Clube, e a gente sabe que muitas vezes depende do presidente da hora, né? Que não deixe de lado o valor que esses veteranos têm pela contribuição que eles deram para o Santos Futebol Clube, né? A gente fala o templo sagrado, a Vila Belmiro, onde neste momento está sendo velado, bem no centro do campo, o Pelé, que nos deixou, né? E a sua história vai se eternizar. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens ao vivo, né? Do público que veio se despedir do Pelé, esse velório na Vila Belmiro que vai até amanhã, terça-feira, às 10 horas, ininterruptamente, não vai fechar à noite. É uma forma de deixar aberto ao público, né, para que eles possam dar adeus ao Pelé. Algumas particularidades, enquanto nós estamos com imagem, até como um título de informação para os amigos da TV Com. Entre as autoridades, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, né, ele não só cumprimentou o Edinho, né, que é o filho do Pelé, durante o velório, como demais autoridades, como ele falou que ele pretende homenagear o Pelé em todo o mundo. A sua iniciativa é que em cada país, dos 211 países, que pelo menos um estádio tenha o nome de Pelé. Ele disse que por mais, são palavras do presidente da FIFA que esteve hoje pela manhã, por mais que cada país possa colocar o nome de Pelé em um dos seus estádios, em cada país é muito pouco pela contribuição que o Pelé deu para o futebol. Essa foi uma declaração do presidente da FIFA logo pela manhã, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. Lembrando também aos amigos da TV Com que os torcedores, eles não param de chegar, como vocês estão vendo no canto esquerdo do seu vídeo, né? Eles estão chegando à Vila Belmiro, ao Templo Sagrado, é o estádio Urbano Caldeira, isso para o velório do Pelé. A estimativa da Polícia Militar é que a fila já chega a 2 quilômetros de extensão. Os torcedores precisam esperar cerca de 2 horas para entrar no estádio.
para que você que esteja acompanhando e não tenha essa oportunidade de dar o último adeus a Pelé, por que essa demora? Porque a fila é uma fila que ela não para. Você não pode, na hora que chegar próximo onde está sendo o velório, parar para de repente fazer uma oração ou algo parecido. A fila ela é contínua, porque é grande o número de pessoas que está se despedindo no velório do Pelé nessa segunda-feira, e volto a repetir, vai até às 10 da manhã dessa terça-feira. Mais uma vez, é bom citar os jogadores e ex-atletas que estiveram no velório, entre eles o campeão olímpico brasileiro Rogério Sampaio, a ex-judoca brasileira Daniele Zangrando, os ex-jogadores de futebol Zé Roberto, Elano, sem falar dos veteranos que eu acabei de citar, Manuel Maria muito emocionado, né? Porque Manuel Maria, eu diria que seria um dos atletas e jogadores que ultimamente mais frequentava a casa do Pelé, a sua residência no Guarujá, e tinha um contato maior com ele. Recentemente eu estive num evento onde o Manuel Maria estava, perguntei para ele até de Pelé, ele falou assim, Douglas, está se recuperando, né? Isso por volta de outubro, setembro, outubro, por aí. E ele já estava com os problemas de saúde e ainda tinha alguns cuidados. Essas imagens que vocês estão vendo, uma imagem de madrugada, foi quando o corpo chegou, né? Aqui na Vila Belmiro, justamente para se iniciar o velório. O velório teve início às 10 horas da manhã dessa segunda-feira, mas o corpo chegou exatamente por volta das 3h40, 20 para as 4 da madrugada, né? Esse é o cortejo, né? Que estava se posicionando para poder abrir o velório com o último adeus ao Pelé. Um grande número de seguranças, de policiais, e mesmo assim, amigos da TV Com, já tinha até gente na fila desde ontem, tinha já pessoas na fila aguardando para dar o adeus a Pelé. Como vocês podem ver, né, essa é a entrada portão 1 e 2, que é justamente os portões onde as pessoas podem, né, entrar para dar o seu último adeus a Pelé. A imagem já prova, isso foi justamente pela madrugada. Essa é uma outra imagem também que foi uma espécie de uma homenagem no Réveillon, na queima de fogos aqui na cidade de Santos, uma homenagem que eles fizeram, que a Prefeitura de Santos, né, porque que foi a responsável da queima de fogos, acabou fazendo de uma forma bem singela e muito emocionante do Pelé. Depois da queima de fogos, como você pode ver, isso aí é uma espécie de um trabalho feito com laser, né, com drone, dando assim, prestando uma homenagem na cidade de Santos, no Réveillon, na queima de fogos, para o atleta inesquecível que será Pelé, pela sua contribuição com o futebol. A gente fala do Pelé, óbvio, ele não nasceu aqui em Santos, ele nasceu em Três Corações, mas logo de pequeno ele foi para Bauru, depois ele veio para a cidade de Santos. Aos 16 anos ele já era um atleta com contrato no Santos Futebol Clube. E depois aí só foi vitórias e mais vitórias e um empenho muito grande das suas jogadas. Tudo isso que você está vendo ali, ou revendo, né, é um pouco da arte que o Pelé emprestou através das suas pernas e da sua criatividade, da bola, né, e que emocionou não só os brasileiros, os santistas, mas também várias pessoas em várias partes do mundo. Ou seja, um atleta que chegou a parar uma guerra por causa da sua apresentação. A gente pode aqui enumerar alguns dos atos de grandeza do Pelé, mas poucos conseguiram o feito que ele conseguiu de parar uma guerra, né? De ter jogadas inexplicáveis, cabeçadas, como alguns narradores e preparadores esportivos falaram. O Pelé, quando ele dava a cabeçada, ele era diferente, porque ele olhava para a bola, ele não fechava os olhos para cabecear, ele olhava para a bola e cabeceava. Além dos passes, a gente observa também o interessante que, ao pensar a jogada, ele ou jogava, ou chutava direto, ou driblava, ou dava o passe, ou seja, sempre participando de todas as jogadas de uma forma coletiva ou, às vezes, de uma forma criativa. E muitos dos gols
muitos desses que vocês estão vendo com a camisa do Santos Futebol Clube. E algo que é interessante, a gente observa muitos jogadores de futebol com salários bilionários, né? Se você pegar o histórico deles, passaram por 6, 7, 8, às vezes 10 clubes. Mas a história do Pelé tem uma outra característica. Ele, durante a sua vida de atleta de futebol, ele usou só 3 camisas. A do Santos, a da Seleção Brasileira e do New York Cosmos, né? Que foi o time na qual ele passou a jogar quando ele parou, quando ele saiu do Santos, isso no início da década de 70. Só para que os nossos amigos possam ter um pouco mais de informação aqui na TV Com. Um outro aspecto também que é importante dividir com os nossos amigos, mais uma vez, que o velório do Pelé está sendo realizado no estádio Urbano Caldeira. Ali nós temos imagens do lado direito, que é justamente o estádio onde está ocorrendo nesse momento o velório. A cerimônia vai durar 24 horas, ou seja, ela teve início às 10 horas da manhã de hoje e vai até às 10 da manhã de terça-feira. De acordo com o clube, ou seja, o Santos Futebol Clube, o público geral vai entrar no estádio pelos portões 2 e 3 e pode se locomover em um tablado colocado a aproximadamente 5 metros do local do caixão, como você está vendo nessas imagens. A saída para este grupo será feita pelos portões 7 e 8. Já as autoridades terão acesso pelo portão 10, como é o caso, por exemplo, do governador que tomou posse ontem, Tarcísio de Freitas, que também esteve no período da manhã dando adeus ao Pelé. Após o encerramento da cerimônia, que está previsto para acontecer amanhã, terça-feira, às 10 da manhã, haverá um cortejo do caixão do atleta do século pelas ruas de Santos, que, segundo o clube, passará pelo Canal 6, onde mora a mãe do jogador, a dona Celeste Arantes, que agora em novembro completou 100 anos, né? É triste, né? A gente ver essa emoção que ela vai sentir ao se despedir do filho com uma idade bem avançada, mas ciente do que está acontecendo. Bom, e por fim, ainda nessa data vai acontecer o sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica, no bairro do Marapé, que vai ser reservado somente para a família, né? A oportunidade que os torcedores e que os populares têm de dar um adeus ao Pelé é até amanhã às 10 horas na Vila Belmiro. Pelé representa não só para os santistas o mundo, representa o mundo para todo o mundo. Pelé é uma icona do futebol, o primeiro que fez que ha hecho muitas jogadas increíbles y la verdad en un mundo que aún no era globalizado como el mundo de ahora, Pelé ha sido y es una icona mundial. Representa el fútbol en el mundo y Pelé tiene un regalo de Dios que poca gente en el mundo tiene, que es de poder dar emociones a la gente. Y eso no se olvida. Esto es lo más importante y por eso hoy estamos acá como FIFA, como estoy acá como presidente de la FIFA, como Gianni Infantino, como fan aficionado de fútbol y de Pelé, para este homenaje importantísimo a una personalidad eterna del fútbol y del mundo. Y esta emoción que nos ha dado a todos, aunque también a los como yo que no hemos visto jugar a Pelé, pero que nos han contado mi papá y las imágenes de lo que podía hacer. Estamos acá para decir muy obrigado. Ahora aí. Tem alguma história pessoal sua, pode ser da sua família, que te contou alguma história do Pelé? Alguma relação assim mais íntima com o Pelé? Sí, tengo una historia personal y soy muy emocionado por esta historia porque
He tenido la suerte de conocer y el honor de conocer a Pelé y fuimos juntos. Fui sentado al lado de él en el 2016 por la presentación de su film en Milano, de Pelé, al cinema. Y esto me recordó muchos años antes, en el 1981, cuando salió el film Fuga per la Vittoria, con Pelé y Sylvester Stallone, y fue la única vez que mi papá estuve con él al cinema, y él quería que yo tenía 11 años, que voy al cine con él para ver este jugador increíble, para ver Pelé, para ver este golazo increíble, y me contaba que, bueno, esto es Pelé. Esse aí é Gianni Infantino, é o presidente da FIFA, ele que esteve pela manhã e acabou concedendo uma coletiva para a imprensa local no Santos Futebol Clube, e ele que disse que vai fazer de tudo para que o Pelé seja homenageado em mais de 200 países, para que cada um desses países possa ter pelo menos um estádio com o nome do Pelé. Essas são imagens que você está vendo nesse momento, o adeus ao eterno Rei Pelé, na Vila Belmiro, são imagens ao vivo, né? A gente sempre fica numa expectativa daquilo que pode vir daqui para frente. Sempre quando perdemos um ídolo, perdemos um ente querido, porque é algo natural da vida, a gente passa por um processo de tristeza, um processo de reflexão, né? E esperamos que dias melhores, momentos melhores possam suplantar a tristeza que nós vamos sentir. O caso do Pelé, e aqui eu apenas cito como jornalista, né, é um caso em que nós vibrávamos com as suas jogadas, com a forma dele ser, né, com aquele sorriso fácil ao atender um fã, ao atender a imprensa, né? Sempre uma pessoa muito acessível. Já tivemos oportunidade de entrevistá-lo em alguns momentos, inclusive em outras emissoras, e a atenção que ele tem com a imprensa é algo natural, que eu julgo importante, porque se você depende do público, por que não tratá-lo da mesma forma, né, que você é tratado? E essas imagens que a gente acaba recordando, né, uma imagem da história do Pelé, né, toda essa história, a forma de cumprimentar, a forma de abraçar os amigos, de comemorar os gols, segurando a taça de Remer, ou seja, tudo isso é uma história que vai ficar registrado, vai ficar guardado, né? Mas a gente tem a certeza de que houve sim, por parte do Pelé, essa contribuição com o futebol, que é um esporte que para não só guerra, quando ele jogava, né? Mas também é uma modalidade esportiva que é uma das principais características do nosso Brasil, né? Mais uma vez, queremos que deixar em nome de toda a equipe da TV Com os nossos sentimentos para a família do Pelé, agradecer publicamente, né, pela história e dedicação que ele deu. Eu vejo, às vezes, que, falando um pouco de política, que às vezes a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube não dão o devido valor, né, à história da Vila Belmiro e dos atletas que ali passaram, entre eles o Pelé, para poder dar um destaque na nossa cidade de Santos. A gente que discute sempre aqui temas importantes no Ação e Reação, a gente não pode esquecer de dois símbolos que eu julgo muito forte na nossa cidade. É o Santos Futebol Clube e é o Porto de Santos, né? E não podemos esquecer nunca, jamais, da importância que o Pelé teve dentro do Santos Futebol Clube, né? Da mesma forma, um outro que nos deixou, que era o Chorão, do Charlie Brown, aonde ele ia, ele falava do Santos. Aonde o Pelé ia, em qualquer parte do mundo, ele falava do Santos Futebol Clube e da cidade de Santos, né? E as suas jogadas, muitas delas que você está revendo,
era com a camisa do Santos Futebol Clube, né? E também da seleção brasileira. Então, esse resgate, né? Esse valor da contribuição desses atletas, onde em destaque está o Pelé, nós não podemos deixar cair no esquecimento de forma alguma. Nós temos aqui o Museu Pelé, que fica ali no Valongo, nós temos ali a entrada da cidade, a camisa número 10, né? Nós temos a vila mais famosa do mundo, o Templo Sagrado, onde neste momento está sendo velado o corpo do Pelé, né? Mas não podemos, depois de tudo isso, deixar cair no esquecimento. A gente precisa saber valorizar essas pessoas que tanto contribuíram, por exemplo, com o futebol, que é o caso do Pelé, né? Nós temos, às vezes, essa falha de não dar tanto valor para aquelas pessoas que contribuíram com as suas atividades profissionais, com o seu empenho através de uma atividade esportiva, né? Então, isso tudo cabe aos nossos governantes, cabe também ao Ruedas, que é o presidente do Santos Futebol Clube, né? Esse é um ano delicado, porque é um ano de eleição, né? No final do ano, mas há necessidade que a gente possa dar uma atenção melhor. Eu digo Pelé, mas nós temos muitos veteranos do Santos Futebol Clube que precisam ter, sim, um pouco mais de atenção com esses nomes, né? Que a gente vai sempre prestigiar. E eu penso assim, sabe, amigos? Falo assim, é o Pelé, não tem mais ninguém. Sim, o Pelé, ele escreveu a sua história, ele marcou uma época, mas nós não podemos esquecer também de tantos outros nomes, né, que colaboraram e que precisam ter o respeito, que são os veteranos do Santos Futebol Clube, tá certo? Al fútbol sudamericano y al fútbol mundial traspasa aquello de la calidad y cualidad fenomenal deportiva, porque él como persona era un crack que, además de ser humilde, era alguien que inspiraba a muchas otras personas a buscar esa excelencia, a intentar ser como Pelé, dentro del campo de juego y fuera del campo de juego, donde él siempre fue un ejemplo. Entonces, para mí, Edson do Nascimento, sí, hoy nos dejó, pero Pelé vive para siempre. Y es nuestra obligación de Conmebol, de la FIFA, de la CBF, de Santos, enseñar a las generaciones que vienen quién es Pelé y qué hizo Pelé. Entonces vamos a tener la satisfacción de saber que Pelé es inmortal. Ya hace 60 años que Pelé hizo todo lo que hizo, puso el fútbol sudamericano en todo el mundo. Con Santos fue campeón mundial, fue el equipo sudamericano a ser campeón del mundo. ¿Cuál es el desafío de traer estas historias para las nuevas generaciones? Bueno, antes que nada, Conmebol le hizo una propuesta a CBF de mudar 3 estrellas en recuerdo y conmemoración del pueblo donde nació Pelé, que es Tres Corazones, y reemplazar 3 estrellas por 3 corazones para que en el corazón de cada uno que vista la verdad. Seu Alejandro Rodrigues, ele que é presidente da Comebol, né, que também esteve pela manhã no adeus ao Pelé. Domingues, apenas corrigindo, Domingues, o Alejandro Domingues. Deixa eu aproveitar e conversar com uma outra figura que tem a sua vida também dedicada ao Santos Futebol Clube, e uma figura que todos vocês conhecem, que é o meu amigo Eduardo Filetti. Ele, além de um médico veterinário muito conceituado e conhecido aqui na cidade de Santos e toda a região, ele também chegou a ocupar cargos dentro do Santos Futebol Clube e teve muitos contatos com o Pelé. Eu quero ouvir do Filetti a sua análise a respeito desse adeus ao Pelé. Filetti, uma boa tarde, obrigado pela sua atenção com os nossos amigos da TV Com. Tudo bem com você? Mandar um abraço para você, Douglas, para a direção da TV Com, para a Gisele, para o Reale, para o Marcelo,
para todos vocês e para as pessoas que estão aí no Brasil todo, no mundo todo assistindo, né? Porque o Pelé significou muito para o futebol, para nossa região e para o mundo todo, né? Agora, Filete, muitas vezes a gente faz aquele tipo de questionamento. Você já teve algumas oportunidades com o Pelé. Destaque uma delas que causou ou alegria ou surpresa, né? Divida um momento que você esteve com o Pelé com os amigos da TV Com, por favor. Quando eu tinha 7 anos, eu precisava tirar 9 em matemática para não ficar de recuperação. E meu colégio era difícil aqui em Santos, era puxado. E nem tem mais o Leão 13 e tal. E o que acontece? E minha mãe falou, se você tirar 9, eu vou te levar no jogo do Pelé. Aí minha mãe me levou no Santos e Olaria, foi eu, ela, o meu amigo Neno e tal, e o Pelé fez um gol de bicicleta aos 3 minutos. E no segundo tempo ele saiu, né? Já estava no final de carreira e tal. Ele saiu e aí tinha um pessoal do Nordeste falando, eu vim da Bahia para ver Pelé, cadê Pelé? E talvez por eu ser novo e tal, essas imagens ficaram na minha cabeça, né? Da idolatria do Pelé. Também em 73, naquela final Santos Português de Esportes, né? Nós fomos lá para São Paulo, eu era pequeno, e o Santos empatou com a Portuguesa. E nos pênaltis, o Santos fez 3 gols, a Portuguesa errou 2 e fez 1. E o juiz, acho que o Armando Marques, encerrou o jogo. E eu falei, poxa, eu estava afiado em matemática, né? Pô, se o Santos perder os 2 pênaltis e a Portuguesa fizer, empata. Aí eu tomei um tapa na cabeça, fomos todo mundo embora. E descendo a Anchieta, né, naquele tempo demorava, descendo a Anchieta, o jogo foi empatado porque foi uma contagem de pênalti errada. O Otto Glória, treinador da Portuguesa, mandou a Portuguesa por nem tomar banho, embora, e dividir o título. Então, o título de 73 foi dividido. Agora, se você me permitir, Douglas, uma experiência minha, quando o Pelé um dia me ligou e falou, olha, eu queria que, tudo bem, aquela voz do Pelé, né? A secretária quase desmaiou na frente, né? Aí o Pelé me ligou e falou, olha, eu queria que você mandasse um cachorro para minha noiva, para a Síria, lá na Bahia. Você compra o cachorro, você vacina ele, põe em coleira, põe em casinha, faz o transporte daqui para São Paulo e compra passagem para Bahia e manda o cachorro para esse endereço aqui. Depois você me passa a conta. Aí eu fiz tudo direitinho, né? Que o Pelé mandou, tal. Naquela época não tinha taxi dog, não tinha nada disso. Sim. Mas eu arrumei um taxista para levar, comprei a passagem aérea, fiz tudo direitinho. Chipei o cachorro, tal. Aí depois o Pelé mandou o cheque para mim, Edson Arantes Nascimento. Que eu paguei o criador, paguei a passagem aérea, paguei todo mundo. Aí o Pelé mandou o cheque, né? Eu já tinha pago todo mundo. Aí eu fiquei com pena até de descontar, né? Mas como era um dinheiro que fazia falta, eu descontei o cheque, mas eu tirei o xerox. Então eu tenho a xerox comigo até hoje do cheque que eu recebi do rei do futebol. São histórias que nos traz boas lembranças da figura que o Pelé era, que a gente sempre acabou aprendendo nas entrevistas ou nas oportunidades em que a gente encontrava com ele publicamente. Agora, Filete, você já foi lá dar último adeus a ele? Já foi na Vila, ainda vai? Eu já fui na Vila, né? Já fui na Vila. Realmente é muito emocionante. Fui fazer minha última homenagem para o Pelé, né? Coloquei a camisa 10 do Santos, né? É um orgulho que nem todos podem ter. Muito contente, mas tinha gente com a camisa do Corinthians, Palmeiras. É o respeito que as pessoas têm do São Paulo, é o respeito que as pessoas têm pelo Pelé. Eu fui lá e realmente é triste, né? Porque a gente não vê o mundo sem Pelé, sem o Roberto Carlos, né? Que está vivo, graças a Deus. A gente sente muito, né? Então,
realmente o Pelé, todo mundo aqui da Baixada, você, Douglas, a tua família, todo mundo tem uma história com o Pelé, né? Você que foi vereador, todo mundo tem uma história com o Pelé, né? Então, realmente, porque o Pelé é uma pessoa muito humilde, muito doce, atendia a todos bem, né? Então, realmente, com muita tristeza, né? Com muita tristeza. Eu vi vários filmes do Pelé esse fim de semana, me emocionei, né? Então, tem uma foto com o Pelé no meu quarto, já tinha há 10 anos atrás uma foto com o Pelé, tem uma camisa que o Pelé assinou para mim. Então, para mim, é uma fase difícil, né? Até hoje, o Pelé está aqui perto, né? Mas, assim, é triste, né? Mas eu acho que o Pelé nunca morreu e nunca vai morrer. Quem morreu foi o Edson. O Pelé é imortal, ele é eterno. Outro aspecto, mais uma vez agradecendo sua participação aqui na TV Com, eu agora há pouco fiz uma pontuação que às vezes a gente deixa um pouco de lado essas grandes figuras que contribuíram tanto com a sua atividade profissional, como é o caso do Pelé. E eu percebo que às vezes não, que a cidade não soube cooptar a grandeza do Pelé, assim como o próprio Santos Futebol Clube não soube cooptar essa grandeza. O presidente da FIFA teve de manhã aí, o Gianni Infantino, e ele falou que vai pedir para que vários países possam colocar nos seus estados, pelo menos em um deles, o nome do Pelé. Olha só a grandeza do nome do Pelé que vai percorrer todos esses países. E nós temos aqui o maior porto da América Latina e temos a Vila Belmiro. O que será que falta, o que poderia ser feito para eternizar o nome do Pelé na cidade de Santos e no Santos que o consagrou? Eu acho que agora é o momento, se a gente não fez antes, até porque o nome do Pelé ele é comprado por uma empresa americana, né? Mas agora eu acho que eu sou a favor de Santos, Porto Pelé, Santos Pelé Porto, a Vila Belmiro, vamos supor, a nova arena, a Vila Belmiro, Pelé, vamos supor aí o Names Rights, quem comprar, põe, vamos supor, sei lá, Allianz Pelé, enfim, né? Aí tudo bem, então eu sou a favor de usar o nome, que eu, com certeza o prefeito de Santos vai dar alguma praça, vai fazer alguma coisa, o Museu Pelé vai ficar um ano aberto gratuitamente, então acho que nós temos que fazer ações, né, para que a cidade possa sempre ser lembrada como uma cidade onde o Pelé mais gostou, mais habitou, trouxe vários títulos paulistas, 2 mundiais, 3 tri pelo Brasil, Libertadores, vários torneios aí no mundo todo, então que o Pelé, aquele esquadrão do Santos, sejam sempre valorizados e que a gente procure também tirar um proveito disso no turismo tal, sempre enaltecendo a figura do Rei Pelé, né? O que vai se eternizar aqui na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. Você está certo, Filete. É incrível, né? Mas nós temos informação do grande número de pessoas que vieram, né, no Museu Pelé depois do falecimento do Pelé. Ou seja, o chamamento, né, o clamor popular, né, das pessoas, como você falou muito bem, poxa, o Pelé morreu, eu quero conhecer o museu, eu quero ir até a vila para dar o último adeus a ele. Às vezes, a gente tem que prestar essa homenagem, eu vejo assim, em vida. Você citou uma pessoa que também recentemente fez um show, que é o Roberto Carlos. Nós temos aí o próprio Silvio Santos, que completou 92 anos, uma figura, cada um em sua área. Então, nós precisamos também aproveitar e homenagear essas pessoas, óbvio, em vida, e não esperar um momento tão delicado e triste quando essas pessoas partem, né, e acabam deixando só a lembrança, né, da contribuição que elas tiveram na sua atividade. Obrigado, Filete. Eu que agradeço o pessoal da TV Com e fiquem com Deus. E nós, como santistas, né, eu, você, Douglas, sua família, estamos todos muito tristes, mas ao mesmo tempo eternizando o nome do Pelé. Obrigado por tudo aí. Meu amigo Eduardo Filete, ele que é médico veterinário, também é comentarista esportivo, participando aqui na TV Com. Nós estamos ao vivo com imagens do velório do Pelé lá na Vila Belmiro. Olha, ainda há tempo, até amanhã às 10 da manhã, o velório vai correr ininterruptamente, né, para que você dê o último adeus ao Pelé. Eu vou encerrar minha participação, mais uma vez, em nome da TV Com, deixando aqui os nossos sentimentos à família do Pelé, né, e veja um vídeo que nós preparamos para que você possa relembrar um pouco mais do Pelé, o eterno Pelé. Descanse em paz.